Olá pessoal, tudo bem? Estamos mais uma vez aqui hoje na mentoria do nosso Jogo da Vida, falando do Novo Testamento, da Bíblia Sagrada. Nós vamos falar hoje de Lucas. Lucas, no Novo Testamento, a segunda parte, né? Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças e com toda a sua mente. Próximo não é apenas quem é meu grupo, mas todo aquele que tem necessidade. O amor não tem fronteiras. Isso nos faz refletir que quando nós falamos próximo, dá a impressão que a gente pensa só nas pessoas da família, as pessoas que estão do nosso lado. O próximo é aquele que tem necessidade e você tem a oportunidade de ajudar de alguma forma, mesmo você conhecendo ou não. É aquilo que você faz do coração. Quando nós falamos amar a teu Deus, e quando nós falamos que na Bíblia fala que nós somos a imagem e semelhança do Criador, significa que Deus quer que nós amemos Ele, porém, nós também podemos amar a Deus amando o próximo, suprindo a necessidade do próximo. Por isso que tem, né, o nosso Pai Nosso, né? Pai, santificado seja vosso nome, venha a nós o vosso reino, dai-nos a cada dia o nosso pão cotidiano. Quando a gente fala do pão, não só para nós, mas para o próximo. E perdoai nossos pecados, perdão pelos nossos pecados, por aquilo que nós fizemos de errado. Porque também nós perdoamos a todo nosso devedor, ou seja, aquele que nos tem ofendido de alguma forma. E não nos deixei cair em tentação. Essa questão da tentação é todos os dias a gente é tentado, né, a cair em coisas que não são de Deus. Por isso que nós temos que estar todos os dias em oração, todos os dias com contato com Deus, para não perder esse momento. Pois bem, eu vos digo, pedi a vós será dado, buscai e achareis, batei a porta e vos será aberto. Pois todo aquele que pede, recebe. Quem procura, encontra. E, ao entrar, que bate e a porta se abre. Se Deus não vos concede tudo o que desejardes, é para vos dar algo melhor. Isso é muito forte. Pois todo aquele que pede, recebe. Quem procura, encontra. E ao que bate, se abre. Se Deus não vos concede tudo aquilo que desejardes, é para vos dar algo melhor. Isso acontece na nossa vida o tempo todo. Às vezes a gente fica frustrado porque não conseguiu algo, mas é porque a gente não presta atenção nas maravilhas de Deus, no que Deus está a todo momento nos proporcionando, ter experiências incríveis de prosperidade, de conquista, de tudo aquilo que a terra pode nos dar. E nós entendemos que quando a gente tem algum bem, alguma coisa, algo, aquilo é apenas Deus nos emprestando, porque no final a gente não leva nada. No final, tudo isso aqui é obra do Pai, tudo é obra de Deus. Nós somos apenas pessoas passageiras que podemos desfrutar dessas maravilhas. Felizes antes os que ouvem a palavra de Deus e as observam. Jesus não reprova sua mãe, mas diz que a grandeza dela não lhe adiantará nada se ela não fosse do número dos que obedecem a Deus. Ou seja, Maria teve um grande propósito, uma grande missão, que foi conceber ao Jesus, a Virgem Maria, conceber a Jesus, mas, além desse propósito, ela seguiu o mandamento, os mandamentos de Deus, obedeceu a Deus o tempo todo. Por isso que tem uma passagem, né, em Lucas, que Jesus está no momento ali, chega Maria, chega os irmãos de Jesus, seus irmãos, e acontece que tinha muita gente e Deus não dá Jesus não dá essa prioridade, né? Então é importante entender que mesmo Maria, mãe de Jesus, ela, apesar do propósito, ela teve que seguir ali
né? Aquilo, todos os mandamentos de Deus. O pecado contra o Espírito Santo é a recusa de conhecer as obras do Espírito, apesar da evidência. Muita gente não acredita em Deus, não acredita em Jesus, blasfemam. Isso é um verdadeiro pecado contra o Espírito Santo. E quanto a isso não tem perdão. Não podem alegar a ignorância, como na morte de Jesus. Bendito que vem em nome do Senhor, porque todo aquele que se eleva será rebaixado, e o que se rebaixa será elevado. Só o coração de Cristo, que conhece as profundezas do amor do Pai, pode revelar-se no abismo de sua misericórdia de uma maneira tão simples e bela. Por isso que nós temos que seguir aquilo que Jesus mostra para a gente, as suas experiências, as suas falas, as suas parábolas, os seus ensinamentos. Porque quanto mais a gente obedecer, seguir o que Jesus nos deixou como obra, nós nos aproximamos mais do entendimento de Deus. A fidelidade de Deus. Quem é fiel nas coisas pequenas é fiel nas coisas grandes. Quem é desonesto nas coisas pequenas é desonesto também nas grandes. Portanto, se não fostes fiéis ao lidar com a riqueza injusta, quem vos confiará a verdadeira? O que é impossível para os homens é possível para Deus. Não há ninguém que tenha deixado casa ou esposa ou filhos por amor do reino de Deus, sem que recebas muito mais neste mundo, no futuro e na vida eterna. Quem reza se salva, quem não reza se condena. Tua fé te salvou e também te salva sempre. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Paz no céu e glória nas alturas. Jesus, quando chega em Jerusalém, ele chora sobre Jerusalém. Chegando mais perto, Jesus viu a cidade e chorou, dizendo: Ah, se ao menos este dia tu também compreendestes como encontrar a paz. Mas isto está oculto agora, a teus olhos, pois dias virão sobre ti em que teus inimigos te cercarão de trincheiras, investirão contra ti e te apertarão de todos os lados. Eles te destruirão, junto com teus moradores que estiverem em teus meios, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconhecestes o tempo da visita de Deus. A união com Deus assegura a vida para sempre. O amor de Javé, Deus, não permite que seus filhos permaneçam na morte. Céus e terras passarão, mas a palavra não passará. Necessidade de vigilância. É importante a gente ter essa necessidade, a vigilância a todo momento, porque o pecado, o acesso ao pecado, o acesso à tentação é o tempo inteiro. Cuidado para que vossos corações não se embrusteçam na devassidão e na embriaguez, e pelas preocupações desta vida, e para que aquele dia não caia de improviso sobre vós, pois ele vira como uma armadilha sobre todos os habitantes da terra inteira. Portanto, vigiai e orai, sem cessar, para terdes as forças para escapar de todas essas coisas que devem acontecer e de comparecer diante do Filho do Homem. Satanás entrou em Judas, chamando ele Iscariotes, e fez o que fez. Por isso, se a gente imaginar que Judas andava do lado de Jesus e Satanás conseguiu ter acesso até a ele, é importante a gente refletir sobre isso. A gente tem que vigiar e orar o tempo todo. E ter pensamento em tudo que a gente vai fazer, e colocar Deus, colocar Jesus na frente. Nunca é tarde demais para se converter. Um ladrão passou de um patúbulo ao paraíso.
o ladrão que estava do lado de Jesus quando ele foi crucificado. Lucas situa os últimos momentos de Jesus numa atmosfera de paz e oração. Se a gente tem Deus, Jesus no coração, qualquer coisa que aconteça, a gente tem a tranquilidade, a gente tem a paz. A gente sabe que tudo é passageiro. A última palavra do crucificado é uma prece de confiança total. Por isso nós devemos sempre confiar, independente do problema, independente da situação. Mas não ficar de braços cruzados. Nós temos que confiar e ter ações para soluções dos nossos problemas. Um pagão faz seu ato de fé e o povo se mostra arrependido. A história do povo de Deus ensina que o sofrimento é a fonte da vida e que a morte, a passagem para a ressurreição. O sofrimento é a fonte da vida. Não há vitória sem sofrimento. Não há. Então nós temos que pensar que se a gente está o tempo inteiro sem fazer nada, sem ter que sacrificar por nada, algo de errado está acontecendo ou vai acontecer. Sempre nós temos que nos desafiar, sempre temos que sair da nossa zona de conforto, entrar na zona de conflito, buscando crescimento, buscando contato com mais pessoas, seja para você elevar o seu crescimento através dessa atmosfera, através dessa energia, desse ambiente novo, ou seja, para pegar pessoas e puxar com você, não como um fardo, mas através do seu transbordo, das suas palavras, dos seus exemplos, das suas ações, você pode muito bem motivar e principalmente ativar as pessoas a mudarem a sua vida, a ter um padrão de vida voltado para Deus com ações, não apenas uma vida religiosa, de oração, mas uma vida de oração, de contato com Deus, mas principalmente de ações, de obras. A fé sem obra não adianta nada. Um forte abraço.